O Ministério Público de Santa Catarina solicitou ao Superior Tribunal de Justiça que ele retornasse à prisão depois da decisão, pela soltura dele, que foi aquela decisão do habeas corpus. Só que o STJ negou o pedido do Ministério Público. Deixa eu conversar com a Danúbia de Souza, está com a gente ao vivo mais uma vez na nossa redação para trazer essa informação. O STJ decidiu que ele pode continuar solto, mas ele precisa continuar cumprindo as medidas cautelares. É isso, Danúbia. Isso mesmo, Joelson. O que aconteceu? Só para relembrar a comunidade, como você falou, o Evânio Prestini é o motorista do Jaguar que se envolveu em um acidente na BR-470 em Gaspar em fevereiro deste ano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão entre o Jaguar, que, segundo os policiais, o motorista do Jaguar, que é o Evânio, teria invadido a pista contrária e estava embriagado. Ele bateu de frente ali na lateral de um Fiat Palio, onde estavam 5 jovens. A Suelen Hedler, de 21 anos de idade, que acabou falecendo no local do acidente, e também a Amanda Grabner, de 18 anos de idade, que chegou a ser encaminhada para o hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu. E outras 3 jovens que estavam no carro ficaram feridas, inclusive uma delas está se recuperando até hoje, a Maria Eduarda, que está numa cadeira de rodas, teve várias complicações devido a esse acidente. Como, segundo informações da polícia, o Evânio estava embriagado, ele foi preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Regional de Blumenau. Mas no mês passado, ele conseguiu, por uma liminar, responder em liberdade. Ele foi solto do presídio. Agora, o Ministério Público de Santa Catarina pediu ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, que reconsiderasse, ou seja, que o Evânio retornasse ao presídio. Mas esse pedido foi negado pelo STJ. Segundo informações do STJ, a manutenção da prisão preventiva só poderia ser mantida se o réu, ou seja, o Evânio, se eles conseguissem comprovar que ele fosse perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, o que eles acreditam que não vai acontecer. E ele, respeitando as medidas cautelares, não teria nenhum problema. Que medidas cautelares são essas, Joelson? Por exemplo, ele não pode dirigir, obviamente, enquanto responde o processo, não pode sair de casa entre 8 da noite e 6 horas da manhã, também não pode frequentar bares e boates e tudo mais. Ou seja, ele vai responder em liberdade até o dia do julgamento, a não ser que ele desrespeite algumas medidas cautelares, como o que aconteceu com o Pisolati, por exemplo, o ex-deputado federal Pisolati, que também se envolveu em um acidente, estava embriagado, não poderia dirigir e um tempo depois foi pego dirigindo, foi preso. O mesmo vai acontecer com o Evânio se ele desrespeitar algumas dessas medidas cautelares. E é importante a gente salientar que, apesar do Evânio estar em liberdade, ele vai a julgamento, Joelson? E ali será decidida a pena dele, se ele vai ser absolvido, se ele vai ser condenado aí por 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Enfim, agora é esperar o dia do julgamento, Joelson. Ok, muito obrigado, Danúbia de Souza, portanto, nos atualizando as informações do processo contra o Evânio Prestini, que continua em liberdade até que o julgamento seja realizado.